Toda a gente no ecrã? Penso que já estamos em direto. Boa noite a todos. Vamos dar então início ao nosso terceiro webinar, neste tema relacionado com saúde e bem-estar em isolamento. Antes de mais, quero então introduzir e agradecer aos nossos três convidados, à doutora Wanda de Souza, ao professor Dr. José Camolas e à doutora Emma Paulino. Muito obrigada por terem aceito este convite e por estarem aqui presentes hoje. Este webinar vai ser então constituído por 3 painéis, sendo que vamos dar então início ao primeiro painel, que será Mindfulness, uma estratégia contra a ansiedade. Connosco temos a doutora Wanda de Souza, farmacêutica pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Durante 20 anos ocupou diversos cargos nas áreas de vendas, de marketing, customer service, em desenvolvimento de novos negócios. É Lead Mindfulness Instructor and Co-Founder da School of We. É Mindfulness na Work Facilitator no Centro Português de Mindfulness e também é certificada no Search Inside Yourself Leadership Institute. Boa noite, doutora Wanda. Passo então a palavra. Olá, boa noite, obrigada e boa noite a todos que nos estão a assistir. Queria, primeiro que tudo, agradecer o convite da Lisbon PH e também dar-lhes os parabéns pela organização deste webinar e os parabéns também por terem incluído e a coragem por terem incluído este tema do Mindfulness, que obviamente para mim faz todo o sentido neste painel. Eu vou partilhar convosco uma pequena apresentação, só para nos orientarmos um bocadinho, portanto vou aqui, deixem-me só partilhar convosco, antes de iniciar, penso que já estará. Muito bem. E apesar de não termos muito tempo, eu optei por utilizar parte deste tempo para clarificar um bocadinho o que é o Mindfulness. E isto porque o Mindfulness é, ao mesmo tempo, um tema na moda, já vamos ver, eu acho que com esta pandemia ainda mais na moda ficou, mas ao mesmo tempo um tema um bocadinho marginal ainda e em que existem alguns mitos à volta deste termo que eu acho que é importante clarificar. Então, a primeira coisa que vos queria dizer é que o Mindfulness parece às vezes muito complicado, mas é uma coisa muito simples, porque é uma capacidade normal que todos nós temos, mas que vamos perdendo. E a melhor comparação que eu tenho para fazer é precisamente comparar com o corpo e com o treino do corpo, que é um conceito já mais utilizado, não é? Há uns anos atrás, provavelmente, o dia-a-dia das pessoas fazia com que não houvesse tanta exigência de dedicar determinado tempo a treinar o corpo. Mas depois estamos cada vez mais parados, cada vez mais sentados e então temos essa necessidade para que os nossos músculos, para que todo o corpo funcione, digamos, em condições, dedicar algum tempo a fazê-lo. Pode ser a caminhar, pode ser ir a um ginásio, aquilo que mais gostarmos de fazer. Portanto, há um treino específico para o corpo e que nós sabemos que se dedicarmos algum tempo a isso, vamos beneficiar depois, digamos, nas restantes fases da nossa vida. Então eu comparo um pouco o Mindfulness com o treino do corpo, mas neste caso estamos a treinar a nossa mente, estamos a treinar a nossa atenção. O que parece algo à partida que não seria muito necessário, mas que é e que tem uma grande potencialidade. Primeiro porque também, e cada vez mais hoje em dia, nós estamos mais sujeitos a distrações e por isso também a nossa capacidade de atenção e de focos diminui e portanto dedicar algum tempo ao treino da nossa mente, ao treino da nossa atenção tem vários benefícios, incluindo o da ansiedade, que é o tema de hoje e que vamos ver. Então afinal o que é o Mindfulness? E há várias maneiras de o definir, mas poderíamos resumir como sendo a capacidade de prestar atenção, portanto de treinar a nossa atenção, a nossa observação, com uma intenção, portanto, de forma deliberada, e com uma atitude um pouco diferente. E esta atitude é conseguir que este prestar da atenção, seja internamente, seja externamente, àquilo que se passa lá fora, seja feito com curiosidade, com alguma gentileza e evitando a autocrítica e o julgamento. Ao fim e ao cabo, trata-se de observar com uma atenção, obviamente, dedicada, como se fôssemos um observador, uma terceira pessoa, não é? Distanciando-nos dessa realidade, de alguma maneira.
Numa definição, digamos, um bocadinho mais formal, mindfulness é prestar deliberadamente atenção à nossa experiência presente, àquilo que estamos a vivenciar internamente e exteriormente, sendo pensamentos, emoções e corpo, e numa atitude de curiosidade, gentileza e lá está, evitando o autojulgamento e o julgamento. Rapidamente, alguns mitos relacionados com o mindfulness, e que eu acho que são importantes de clarificar. Está um bocadinho, de facto, na moda, mas não é propriamente uma moda hippie, new age, eu acrescentaria aqui também do Covid-19. Isto porque, enquanto há alguns anos atrás era difícil, obviamente, comprovar os seus benefícios, porque a avaliação era muito subjetiva, hoje em dia já há muita evidência científica, através da análise de ressonâncias magnéticas e das alterações da função e da forma cerebral, e da ativação de determinadas redes neuronais, conseguimos perceber os benefícios do mindfulness e por isso é que está, digamos, cada vez mais na moda, porque cada vez há maior evidência e, portanto, mais facilmente se fala nisso. Outro mito também muito relacionado é que o mindfulness tem um contexto religioso ou espiritual. Obviamente que uma das práticas do mindfulness, existem outras, mas uma das práticas é a meditação mindfulness e a meditação tem alguma, digamos, origem budista, religiosa, digamos assim. No entanto, o mindfulness é precisamente trazer esta ferramenta de treino de atenção para um contexto secular, portanto pode-se praticar de modo perfeitamente secular. Outro dos mitos muitas vezes relacionado é que o mindfulness é como estar no nirvana e completamente livre de pensamentos. E isso faz com que ligamos aqui a este quarto mito, que é isto não é para mim, porque eu sou muito estressada, não consigo estar, a minha cabeça está sempre a 300 à hora. E, portanto, queria também clarificar isso. O mindfulness é para toda a gente, mesmo para os estressados. Não é libertar-nos de pensamentos. Uma das principais pessoas nesta área do mindfulness, que é o John Kabat-Zinn, diz que o máximo que tu consegues a tentar varrer os teus pensamentos todos é uma grande dor de cabeça e, portanto, não é libertar-nos, mas é nós conseguimos observar estes pensamentos com a tal atitude que eu falei. Antes de passar à frente, aqui um último mito e que é muito importante dentro deste contexto que hoje estamos aqui também a falar, e que é o facto de o mindfulness não ser uma panaceia, não ser um comprimido que nós tomamos e já está, não é? Nós que estamos habituados a esta área terapêutica, é muito mais fácil recorrermos muitas vezes e estamos à espera, criamos expectativas em relação a determinadas ferramentas, como criamos para os medicamentos, de que seja uma solução, uma cura que se toma uma vez e já está. O mindfulness, de facto, a prática de mindfulness pode ser feita por qualquer pessoa. Há alguns cuidados a ter em casos de trauma e que é importante para quem orienta sessões de mindfulness, para quem acompanha pessoas nestas práticas, ter essa noção e, portanto, há alguns cuidados por vezes a ter, mas é uma prática, em termos de regra geral, portanto, inofensiva e qualquer pessoa pode praticar. No entanto, tal como o nome indica, é uma prática, é tal como ir ao ginásio, no primeiro slide que eu tinha. Portanto, temos que praticar e, portanto, só com a prática é que vêm os benefícios, não é a teoria, não é um workshop, não é ler um livro, é com a prática que vêm os benefícios. Clarificando esse aspecto, vamos aqui ao aspecto da ansiedade, e que é de facto uma das manifestações maiores que temos, principalmente neste momento da pandemia. A ansiedade tem por base uma emoção muito forte que é o medo, e a ansiedade normalmente está relacionada com a antecipação e o medo em relação ao futuro. Também um pouco em relação ao momento presente, obviamente. Muitas vezes também esta noção do passado e de recordar o passado e de às vezes querer voltar ao passado traz-nos também alguma ansiedade, mas maioritariamente tem a ver com este medo do futuro. Então é importante nós termos aqui a noção que esta ansiedade é uma revelação, digamos assim, desse medo, dessa emoção forte, que é uma emoção super importante porque ela defende-nos, é por causa do medo, digamos assim, que nós nos conseguimos defender, é por causa do medo que eu ponho uma máscara se me tiver que proteger, é por causa do medo que eu fujo em termos, se tiver uma situação de incêndio, por exemplo, não é? O que acontece é que nestas situações extremas, como é o caso da pandemia, esta minha reação, digamos, natural de sobrevivência, que nós em termos de neurociência chamamos a amígdala hijack, o sequestro da amígdala, porque o meu sistema de alarme e de sobrevivência está ativado e ao mesmo tempo isto faz com que a minha parte cognitiva não esteja tão ligado com o meu sistema límbico mais emocional.
uma coisa é eu ter esse alarme, digamos assim, no momento, outra é ele estar constantemente, digamos, ativo. E que é o que acontece muitas vezes nestas situações, o que nos leva aqui a algum desequilíbrio em termos emocionais. Então, a prática de mindfulness vem atuar principalmente aqui neste desequilíbrio emocional e podemos trabalhá-lo de várias maneiras, mas fundamentalmente, e por isso é que eu tenho aqui este triângulo, através do corpo, e utilizamos técnicas como, por exemplo, a da respiração, a do rastreio corporal, para acalmar. Nós sabemos, por exemplo, que o próprio aporte de oxigênio faz, de facto, acalmar. É um exemplo muito simples e que nós fazemos através da prática de mindfulness. E, por outro lado, também através da mente. Porque com a prática de mindfulness nós conseguimos reconectar, e obviamente isto está provado também através de estudos, conseguimos reconectar novamente o nosso sistema límbico e, portanto, a amígdala com a área do córtex pré-frontal, que é a nossa área cognitiva. E, portanto, conseguir ter esta maior clareza mental para conseguir, obviamente, atuar, não de piloto automático, mas segundo a nossa intenção. Então, para finalizar aqui um pouco este tempo de apresentação que temos, que é curto, e portanto teríamos muito a falar aqui dos benefícios do mindfulness, eu gostaria de resumir aqui em alguns pontos que eu considerei que são aqueles mais importantes e que nós conseguimos através da prática de mindfulness. O primeiro de todos é parar e acalmar, que é algo que deveria ser natural e que obviamente é difícil para qualquer um de nós. Mesmo estando em casa, pelo menos é essa a realidade que eu vejo, e mesmo digamos a vida obriga-nos a parar neste momento, estamos constantemente a ser sujeitos a distrações externas, a distrações internas e àquela necessidade de fazer coisas. Então este parar é fundamental. O acalmar também, ou seja, quando aquilo que eu expliquei, não é? Quando o nosso sistema está em modo de sobrevivência, antes de tentar avançar com qualquer coisa, principalmente se for com a área cognitiva, temos que acalmar o nosso sistema. E acalmando o nosso sistema, nós podemos utilizar práticas de respiração, podemos utilizar práticas, por exemplo, de mindfulness walking, de caminhada, de rastreio corporal. Portanto, existem várias práticas que podemos utilizar e que ajudam, de facto, à ligação com o corpo e a acalmar, digamos assim, o nosso sistema. Por outro lado, o facto de, através da prática de mindfulness, nós conseguimos estar mais focados no presente, ajuda-nos, obviamente, a não estar tão ansiosos em relação ao futuro. Claro que hoje em dia, na situação que nós vivenciamos, é muito difícil dizer às pessoas para estar focado no presente e não pensar no futuro. Obviamente que se pensa no futuro e que isso traz muita ansiedade, mas ter momentos em que nós conseguimos parar, estar focados mais no presente para nos observarmos e para observarmos aquilo que acontece à nossa volta, com esta atitude de um pouco mais de distância e de evitar este julgamento, evitar acrescentar histórias àquilo que nós observamos, ajuda-nos depois a ter maior clareza para agir. Por outro lado, saber lidar com as emoções e a prática de mindfulness é a base do desenvolvimento de competências de inteligência emocional e, portanto, estamos aqui a falar do lidar com as emoções. Primeiro, o reconhecimento e, portanto, eu conseguir entender que emoções é que estou a sentir. Nós temos uma linguagem emocional muito curta, normalmente, conseguimos definir pouco as nossas emoções, mas conseguir identificá-las, as emoções, saber aquilo que me está a ocorrer, mas por outro lado, saber que é algo que me está a acontecer no momento, mas que não sou eu. Portanto, não confundir com a minha própria identidade enquanto pessoa. E quando nós conseguimos essa observação entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou, não é? Ou uma emoção, por exemplo, eu tenho medo neste momento, mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa medrosa. Então, mais uma vez, esta observação, este ligeiro distanciamento, ajuda-me depois a lidar com a própria emoção. Também o aceitar, saber aceitar situações mais desagradáveis, e é o caso do medo que está por trás da ansiedade, e queria clarificar aqui que o aceitar estas emoções não quer dizer gostar delas, não é? Porque acho que ninguém gosta das emoções desagradáveis, mas de alguma maneira ter esta consciência de que elas fazem parte do ser humano, ou seja, fazem parte, tal como eu tenho emoções agradáveis, tenho emoções desagradáveis. Por isso é que eu falo aqui da humanidade comum.
Então, eu posso não atingir aquela sensação de que, eu aceito, e muitas vezes este aceitar é, tá bem, eu aceito que é para tu desapareceres, não é? É uma falta de aceitação. Mas se eu conseguir atingir o ponto de não aversão, já é ótimo. E a prática de mindfulness ajuda a isso. Também entender o que é que está por trás destas emoções, portanto, investigar o que é que está por trás quais é que são as fontes da minha ansiedade e do meu medo, ajudam-me depois, obviamente, a ter maior clareza na resolução dessas situações e também de nutrir, ou seja, de eu perceber que necessidades é que estão por trás e que não estão a ser satisfeitas. E neste momento, obviamente, de pandemia, há uma série de necessidades, quer individuais, quer sociais, de conexão com os outros, muitos com necessidades financeiras que não estão a ser nutridas. Portanto, eu conseguir entender o que me pode ser útil naquele momento para eu conseguir vivenciar de melhor maneira, com maior balanço emocional estas situações. Reconectar com a parte cognitiva, já falámos, é fundamental. Eu tenho que acalmar este sistema de sobrevivência e fazer esta reconexão com a parte cognitiva para ter maior consciência de como agir dentro desta nova situação, porque é uma nova situação e eu tenho que a identificar e perceber que valências é que eu tenho para conseguir ultrapassar. E mais uma vez está comprovado que a prática de mindfulness faz com que o nosso sistema por defeito, que é o sistema de ruminação e de estar a pensar nas mesmas coisas, seja acalmado para um sistema, digamos, mais claro. E deste modo, como eu dizia ao início, sair do piloto automático, que apesar de estarmos numa experiência completamente diferente durante esta pandemia, estamos à mesma a agir em piloto automático, e nós vemos isso no dia a dia, muitas vezes o querer voltar ao normal ou querer fazer as coisas que fazíamos antes, fazê-las online, mas acabamos por reagir muito em piloto automático porque não paramos para observar e para entender este novo modo de agir. Teria mais para conversar, mas aqui resumo os principais benefícios, temos também algum tempo no final para questões que possam colocar, e por isso vou parar aqui a partilha e agradecer o estarem aí desse lado, e dizer-vos que é um prazer estar aqui, e também esta reconexão com a faculdade após quase 22 anos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Wanda, por este primeiro painel. Pronto, só quero então relembrar também que poderão deixar as vossas perguntas em qualquer momento na caixa de texto do YouTube. As apresentações vão ser seguidas, sendo que depois, no fim, teremos então um espaço para as perguntas e vamos responder às perguntas que tenham. Passamos então para o segundo tema. Temos connosco o professor Dr. José Camolas para o tema Hábitos Saudáveis, Precauções a Adotar durante a Quarentena. O professor Dr. José é licenciado em Ciências da Nutrição pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde de Egas Muniz, é mestre em Nutrição Clínica pela mesma instituição, tem um doutoramento em Doenças Metabólicas e Comportamento Alimentar pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Atualmente também é vogal da direção da Ordem dos Nutricionistas, é nutricionista no Hospital de Santa Maria e assistente livre na Faculdade de Medicina. Boa noite, professor Dr. José Camolas, dou-lhe então a palavra. Olá, boa noite a todos, boa noite às minhas colegas de painel, cumprimentar a Lisbon PH por esta iniciativa que me parece ótima, cumprimentar todos aqueles que estão aqui a fazer-nos companhia nesta noite e dizer que é mesmo com muito gosto que eu estou aqui neste evento para refletir um pouco, e eu entretanto ia aqui tentando partilhar o meu ecrã convosco para vos dar nota daquele que é o tema da minha apresentação. E, portanto, no fundo, pediram para refletir aqui um pouco convosco, de uma forma relativamente breve, sobre hábitos saudáveis e esta questão de precauções. E eu pedia-vos que retivessem estas duas palavras, a questão de hábito e a questão de precaução.
E o processo de reflexão que eu fiz nesta preparação desta minha conversa convosco derivou muito da minha interação com os meus utentes. Nos últimos dias estou a viver também um momento atípico para um nutricionista com 20 anos de carreira, que é estar a fazer consultas de forma remota, por telefone, por videoconferência, e dei por mim a pensar que nós, a Ordem, a própria Organização Mundial da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, temos emitido alguns documentos de referência, no sentido de como é que o indivíduo, o cidadão, se deverá alimentar, que opções deverá fazer, no sentido de manter um estado nutricional adequado e, com isso, ter depois um bom estado de saúde, quer para estar mais bem preparado, mais robusto do ponto de vista da saúde, se eventualmente o Covid lhe bater à porta, mas também, sobretudo, para, passado este período crítico da nossa história. Isto é de facto uma daquelas histórias que vamos poder contar aos nossos netos e os nossos netos aos seus netos e por aí fora, mas para ter depois uma vida para além do Covid e uma vida saudável para além do Covid. E há aqui dois elementos-chave destas recomendações que passam pelo seguinte, passam pela recomendação para que se ingiram regularmente alimentos frescos e pouco processados e para que se tenha algum cuidado, que se limite o consumo de gorduras, de sal e de açúcar. E, portanto, digamos que para além da travessia do deserto, que é o próprio isolamento social, provavelmente muitos indivíduos se sentem aqui neste processo de atravessar o abismo. Foi muito útil a apresentação que me precedeu, porque deu-nos aqui um conjunto de bases que se calhar me vão permitir partilhar um pouco mais, de forma mais clara convosco, aquilo que são as minhas perspectivas de porque é que este desafio é de facto um desafio muito difícil de ultrapassar. E quando falava com muitos dos meus utentes e se punha esta questão, então têm consumido ou não legumes regularmente, hortícolas, têm consumido saladas, têm consumido frutos em quantidade suficiente, o argumento comum, o desafio que os meus utentes sentiam mais frequentemente era a questão da própria aquisição, do próprio acesso. O argumento é, em tempo de isolamento, eu quero ir o menos à rua possível, portanto quero cumprir as orientações que me estão a ser dadas, mas também tenho receio de o fazer e, portanto, esta questão de ter quantidade suficiente de legumes frescos, ter quantidade suficiente de frutos disponíveis, não está a ser particularmente fácil para mim. Eu como sou por tendência um indivíduo otimista, quis trazer para cada desafio duas potenciais oportunidades que esse desafio representa. E, portanto, a este desafio, que é a disponibilidade, a facilidade do acesso a alimentos frescos, parece-me surgir aqui uma oportunidade importante, por exemplo, para o cidadão comum redescobrir aquilo que são as leguminosas. Portanto, se eu tenho mais dificuldade em aceder a hortícolas, a hortofrutícolas frescos, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de aceder a carne ou a peixe fresco que não se mantêm tão estáveis e não têm uma disponibilidade tão grande em termos de tempo de consumo. Então, por que não redescobrir o feijão, o grão, as ervilhas, as favas e os pratos que os incluem e, portanto, neste sentido, eu consigo ter um bom aporte em termos nutricionais, vitamínicos, de minerais, de fibra alimentar, mas também dos macronutrientes de que estávamos a falar antes, que são as proteínas, que são os hidratos de carbono de absorção mais gradual. E há aqui um argumento interessante, que é muitas pessoas não consomem leguminosas, muitas porque não têm esse hábito, porque não o fazem regularmente ou não o fazem há muito tempo, alguns até se calhar nunca o fizeram em quantidade significativa. Mas outros também é pelo próprio desconforto.
demolhar, é preciso demolhar a leguminosa seca. Bom, mas isto é também uma oportunidade, porque se eu comprar a leguminosa seca, ela dura muito tempo e, portanto, é uma boa comida para se comprar para períodos de quarentena. Por outro lado, o que não falta é tempo disponível para ter as horas de molha necessárias e depois para se cozinhar, porque as leguminosas também levam tempo a cozinhar. Mas ainda assim, se não se desejar fazê-lo, há sempre a alternativa dos enlatados, ou há sempre a alternativa dos congelados, e no caso dos enlatados, sobretudo passar bem por água por causa dos resíduos de sal. Mas depois há aqui, digamos que, uma oportunidade potencial um pouquinho mais macro. E essa oportunidade potencial um pouquinho mais macro já passa por aquilo que tem a ver com o investimento, a oportunidade para aquilo que se chamam as cadeias curtas de distribuição, isto é, os produtores locais. O acesso aos legumes produzidos localmente, aos frutos produzidos localmente, com mais respeito por aquilo que é a sazonalidade, e se nós quisermos olhar como isto, como desafio para o futuro, temos também aqui uma oportunidade adicional de pensarmos em conjunto sobre aquilo que é a soberania alimentar nacional. De repente, quando nos falam de constrangimentos no acesso ao alimento, todos ficamos muito preocupados, mas para nós, de facto, não ficarmos limitados nestes momentos, é preciso haver aqui alguma robustez da capacidade produtiva e, portanto, se calhar esta é uma oportunidade aqui importante associada a este desafio para consumirmos mais alimentos frescos, mas também mais alimentos pouco processados, como é o caso das leguminosas. Depois, esta questão-chave, como é que eu consigo comer menos açúcar, menos gordura, menos sal, se eu estou terrivelmente ansioso? Eu preciso de comida de conforto. E este é um argumento também relativamente recorrente, também aqui a fisioneurologia, a neurobiologia moderna nos explica muito bem porque é que isto acontece. Não é só uma questão de ter um dentinho guloso, não é só uma questão de ser, enfim, desregrado na minha alimentação, é muito mais do que isso e é muito mais complexo. Não é só esta questão aqui como esta figura de estar entre a razão e o coração, é muito mais complexo do que isso. Efetivamente, o açúcar pode ser importante ao nível da regulação de alguns neurotransmissores, a palatabilidade dos alimentos é efetivamente relevante na sua escolha e, sejamos claros, muitos destes alimentos também têm um prazo de duração maior e, portanto, poderão os consumidores olhar para eles como uma melhor aposta quando daquelas poucas vezes que vão às compras ao supermercado e que querem ter em casa comida que dure um pouquinho mais. Mas há aqui oportunidades e uma oportunidade-chave é a oportunidade de redescobrir a culinária tradicional. E eu ouvia hoje ou ontem num programa de rádio, alguém dizia, bom, então fizemos aqui um questionário, quem é que já fez bolachas em casa com os filhos durante esta quarentena? E, portanto, havia uma grande percentagem. E a minha pergunta é, porquê bolachas e não caldeiradas? Ou qualquer outro prato tradicional mais clássico? É que, de facto, esta questão de se fazerem as chamadas comidas de panela, que efetivamente, quando nós pensamos nelas, também pensamos nelas como comidas de conforto, mas que são comidas que podem usar, lá está, uma base com alguns legumes, com alguns hortícolas, que cozinham lentamente, que podem levar ervas aromáticas e por isso levar muito menos sal, e que são fontes, verdadeiras explosões de sabores, mas também momentos de partilha, em que pais e filhos podem cozinhar juntos, em que pais e filhos podem passar experiências culinárias e, sobretudo para as crianças, entrar em ligação com novos gostos, com novos aromas, com novas texturas. Mas pode ser até mais do que isto. Imaginem que de repente se abre uma janela de videoconferência em que pais e filhos conferenciam com avós sobre uma determinada técnica culinária ou sobre uma determinada combinação de legumes, de hortícolas ou do cozinhar das leguminosas. E, portanto, há aqui também esta ideia de que muitos dos nossos idosos estão em isolamento das suas famílias, e ainda hoje uma senhora me dizia o que me está a gostar mais é não estar com os meus netos há tanto tempo, e, portanto, provavelmente aqui à volta
de uma comida de panela, há aqui uma oportunidade deliciosa para se encontrar outro alimento de conforto e certamente nutricionalmente muito adequado. E isto traz também a outra vantagem macro, que é trazer verdadeiramente para o léxico, para os hábitos e para as rotinas dos portugueses aquilo que nós andamos a dizer sobre a dieta mediterrânica. Alguns, os mais céticos, dizem que a dieta mediterrânica é uma utopia, que ela de facto existe como construto teórico, mas hoje em dia, infelizmente, existe menos na prática das pessoas e, portanto, provavelmente esta pode ser também uma vantagem de trazer verdadeiramente aquilo que é o ritual mediterrâneo. E eu, para quem conhece a referência à pirâmide alimentar mediterrânica, repara que efetivamente lá na base estão as comidas de tacho e estão um conjunto de pessoas sentadas à mesa a conviver à volta dessa refeição. Só para terminar, só para finalizar, voltar à questão dos hábitos, eu pedi-vos para reter a questão dos hábitos e esta ideia dos desafios, das precauções necessárias em tempo de quarentena. E então, eu diria que o conceito de hábito é isso mesmo, é algo que eu repito regularmente, repito vezes suficientes, em determinado contexto, com determinadas condições, até que se entranha a mim e que me traz, que eu faço já de forma quase automática e sem dificuldade. Ora, num momento absolutamente atípico da nossa história, manter os nossos hábitos, ainda que eles fossem muito bons do ponto de vista alimentar, fica efetivamente mais difícil. E eu ouvi há pouco falar desta necessidade de fazermos algo parecido com aquilo que faríamos antes e se calhar alguns de nós também estarmos aqui à procura de ultrapassar esta etapa o mais depressa possível, resistir com a melhor eficácia possível a esta situação e também estarmos mais preparados, estarmos mais robustos. E isto pode nos fazer particularmente sensíveis a tudo o que são fake news, a tudo aquilo que são aqui o apregoar de alguns alimentos milagre, de alguns suplementos milagre e sejamos francos e diretos, não há soluções simples para problemas complexos e, portanto, tal como não há o super-homem, o super-homem é uma construção, também o super-alimento é uma construção ou o super-suplemento. Até porque em dados concretos, e se nós quisermos usar o exemplo da vitamina D, que está relativamente na ordem do dia a propósito da Covid-19, vocês reparem o seguinte, há muitos anos que se discute o déficit de vitamina D nas populações em geral, nos idosos em particular, a inter-relação da vitamina D com várias patologias. Aliás, a vitamina D funciona do ponto de vista orgânico como uma hormona e, portanto, estranho seria se o déficit de uma vitamina com esta importância, o déficit de uma hormona com esta importância, não fragilizasse os indivíduos que dela padecem relativamente ao Covid, tal como fragiliza para um conjunto de outras patologias. O que eu quero dizer com isto é que, por muito entusiasmo que possamos ter neste ou naquele nutriente, não há provas significativas de que um nutriente único ou de que um alimento único possam promover autonomamente a saúde. E, portanto, em boa verdade, é muito mais provável que estarmos, por exemplo, corretamente hidratados, beber água suficiente, não precisa ser uma água especial, água da torneira, suficiente, nos deixe mais saudáveis, mais preparados, não só para neste momento lidar com esta situação epidémica que nos preocupa a todos, mas também para aquela que todos desejamos que seja a nossa vida saudável depois do Covid. Eu vou aqui parar a minha partilha, se conseguir, e dizer-vos que, naturalmente, terei muito gosto em responder às vossas questões, às vossas dúvidas, e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui convosco.
Muito obrigada, Dr. José. Vamos então passar para o terceiro tópico, agora numa vertente mais ligada ao farmacêutico. Temos então connosco a doutora Emma Paulino para falar sobre o tema doentes crónicos, cuidados de saúde diários. A doutora Emma Paulino tirou então um mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e tem também uma pós-graduação em Farmácia Comunitária na mesma instituição. É atual membro do Comitê Executivo da Federação Internacional de Farmacêuticos, do quadro da Pharmaceutical Care Network Europe Association e do quadro nacional da Ordem dos Farmacêuticos e é diretora-geral de um projeto que ajuda as pessoas com doenças crónicas que se chama EasyFi. Passo então a palavra à doutora Emma Paulino e obrigada por se ter juntado a nós hoje. Muito obrigada eu, antes de mais, pelo convite que me foi dirigido e é com muito prazer que participo aqui juntamente com um excelente painel que aproveito desde já para cumprimentar, para falar um bocadinho sobre a nossa experiência e quais as nossas responsabilidades neste contexto que, tal como foi aqui já referido pelos anteriores palestrantes, é significativamente diferente daquele que tínhamos há alguns meses atrás. Portanto, é com muito gosto que participo e espero aqui de uma forma muito breve, porque o tempo para a apresentação é relativamente curto e ainda bem que assim o é, porque assim também podemos depois partilhar mais algumas ideias num período de debate. Portanto, eu vou aqui abordar alguns temas que me parecem importantes em termos profissionais e de relação com a população nesta fase. Vou ser muito breve na apresentação dos conceitos, mas depois tenho todo o gosto em tirar quaisquer dúvidas que, entretanto, surjam por parte dos colegas e de outros profissionais de saúde e estudantes que estejam eventualmente a assistir ao webinar. Vou também partilhar aqui a minha apresentação. Acho que não está aqui a permitir. Vamos ver. Peço desculpa. Realmente não testei a partilha e penso que não está a dar, pois não? Eu peço desculpa, estou aqui a tentar abrir num outro browser. Ainda não está a conseguir? Sim, não. Eu agora estou a tentar entrar aqui. Entrou duas vezes. Não Share sei. screen. Share screen e depois tem que selecionar a janela que pretende partilhar. Ok. Eu consegui entrar aqui por outro browser e penso que agora já está a partilhar, não está? Sim, já está. Ótimo. Então, peço desculpa por este compasso de espera. Agora terei ainda de ser um bocadinho mais rápida aqui na apresentação. Mas vou falar um bocadinho, como tinha falado, acerca de alguns desafios, daquelas que são as responsabilidades, e muitas vezes nós falamos de oportunidades, mas parece-me que neste contexto faz mais sentido em falar de responsabilidades do que propriamente de oportunidades, se bem que certamente se vão abrir aqui muitas janelas de oportunidade para depois manter alguns dos serviços que, entretanto, fomos, no fundo, obrigados um pouco a acelerar
acelerar a sua implementação de forma a dar resposta àquelas que são as circunstâncias significativamente diferentes em termos do relacionamento que temos com a população que normalmente nos visita. Do ponto de vista dos desafios na saúde, e aquilo que eu me vou focar aqui um pouco mais hoje, não tem tanto a ver com esta primeira fase em que nós essencialmente estamos aqui a adaptar-nos e que já nos adaptámos de alguma forma e até já estamos numa fase agora de reentrada, digamos assim, de uma retoma da atividade assistencial o mais aproximada possível daquela que havia antes deste contexto. Portanto, esta primeira fase relacionada com a mortalidade imediata e a morbilidade associada à Covid-19, mas depois também algo que tem vindo a ser muito falado agora ultimamente na comunicação social, que tem a ver com o impacto da reorganização dos serviços ao nível da procura, digamos assim, dos cuidados de saúde apropriados quando existem situações urgentes que de outra forma as pessoas não teriam qualquer dúvida em se dirigir às urgências hospitalares ou ao centro de saúde ou mesmo à farmácia, e que nestas circunstâncias, até por via das mensagens que nós próprios transmitimos do ponto de vista das pessoas se resguardarem em casa... Desculpa interromper. Sim. A sua apresentação saiu, não sei se foi propositadamente Não. ou se carregou em algum lado, mas Ok, saiu. vamos ver aqui então, se eu consigo... Mas há bocadinho estava. Estava? Então, Sim. vamos tentar aqui outra vez, peço desculpa. Eu se calhar vou deixar mesmo assim, consegue-se ver assim? Já, sim, assim conseguimos ver. Ok. Como estou aqui num browser diferente. Conseguem ver ainda? A apresentação, ou entretanto... Não, quando coloquem a apresentação sai. Ok. Então peço desculpa, mas Deve ser do browser. vou manter vou manter no modo não apresentação para se poder visualizar. Ok. Assim já se vê, não vê? Sim. Ok. Então, pronto, como eu estava a dizer, as pessoas normalmente iriam recorrer a estes cuidados de saúde e por força das mensagens que estão a ser transmitidas não o fazem. E, portanto, tem-se falado muito de um excesso de mortalidade associado a doenças não Covid, que as pessoas não procurando ajuda atempada, e um dos exemplos tem a ver, por exemplo, com eventos cardiovasculares, acabam por vir a ter muito pior prognóstico e eventualmente até vir a falecer por força de não terem tido essa resposta por parte do sistema de saúde, ou não o terem procurado, ou a resposta não ter sido suficientemente eficaz para contrariar um resultado negativo. E depois temos também, iremos ter certamente uma outra vaga que tem a ver com as complicações tardias que surgirão das doenças crónicas que tiveram, de alguma forma, cuidados ou intermitentes ou mesmo interrompidos nesta fase e neste contexto. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, pessoas que, hipoteticamente, poderão ter dificuldades de acesso, por exemplo, ao medicamento e, nesta perspectiva, deixam de aderir à terapêutica e ficam durante algum tempo com a sua doença descontrolada, por exemplo, a diabetes ou a dislipidemia ou a hipertensão, e, portanto, podem não sofrer, desde logo, um evento agudo de descompensação, mas que, por terem, por exemplo, os níveis elevados de glicemia durante um determinado período de tempo, depois poderão estar mais sujeitas a ter complicações microvasculares, ao nível de cegueira, ao nível mesmo de pé diabético, etc., sofrer amputações. Portanto, certamente iremos ter uma terceira vaga relacionada com essas complicações mais tardias destes cuidados interrompidos ou intermitentes. Para já não falar da quarta vaga, que também já se tem falado aqui muito e que já foi falado aqui inclusivamente neste webinar, que tem muito a ver com a saúde mental por via deste isolamento físico
que se criou também e que é particularmente penoso para as famílias e nomeadamente para os idosos, e que não se prevê que, pelo menos nesta fase, mesmo de retoma da atividade, que venha a ser muito aligeirada, particularmente para estes grupos de risco, e, portanto, vai-se manter estas situações que causam muita ansiedade e, portanto, poderão ter impacto. Para já não falar do burnout associado não, à própria reorganização dos cuidados e, portanto, para os próprios profissionais de saúde, que já se tem falado também muito, mas também para as pessoas que, estando em regime de teletrabalho, ao mesmo tempo têm de dar assistência às crianças que têm em casa e que estão na telescola, etc. Portanto, todas estas vagas são desafios e para todos eles as farmácias também têm de apresentar soluções e o farmacêutico tem de estar atento a que tipo de serviços e que tipo de reorganização é que tem de fazer na sua própria atividade para poder minorar o impacto nestas diferentes vagas de desafios que vamos enfrentar. Depois temos aqui um outro desafio que já começa um pouco a aparecer, que tem a ver com o facto de nós termos sido tremendamente eficazes e felizmente na questão do controle da curva, no chamado flatten the curve, mas isto faz com que começam a surgir algumas vozes dissonantes dizendo que agora então está tudo bem, vamos retomar a vida como anteriormente, ou então que realmente isto foi tudo um exagero, estas medidas foram desproporcionais, que não havia necessidade nenhuma, que isto agora tem um impacto terrível sobre a economia e que, portanto, não valia muito a pena termos tomado todas estas medidas e pode haver uma tendência para nós termos uma segunda vaga, digamos assim, e termos de voltar tudo atrás e perdermos um pouco, na realidade, todos os benefícios de termos sido extremamente comedidos, digamos assim, nos nossos comportamentos durante esta fase. Portanto, no fundo, a realidade é que nestes próximos tempos a mensagem deverá mesmo ser para as pessoas se manterem em casa e particularmente para aquelas pessoas com quem nós mais interagimos, nós, profissionais de saúde, no seu geral. Porque estas pessoas fazem parte dos grupos de risco. Quem se dirige mais às farmácias, quem se dirige mais aos serviços de saúde, são precisamente pessoas com mais idade, com multipatologias, que tomam mais medicamentos, mesmo que não sejam pessoas com o critério de risco de idade, são pessoas com doenças crónicas e, portanto, independentemente de haver agora, a partir do término do estado de emergência, alguma reorganização e alguma retoma, não será certamente para aquelas pessoas que mais precisam da nossa ajuda, enquanto profissionais de saúde. E, portanto, as nossas responsabilidades aqui, nesta perspectiva, e as farmácias enquanto ponto integrante ou parte integrante do sistema de saúde, vão continuar a estar relacionadas, por um lado, na garantia da continuidade terapêutica, ou seja, fazer chegar o medicamento necessário às pessoas que dele necessitam no tempo certo, para que não haja uma descontinuação da toma das terapêuticas, vai continuar também a ser, e teremos de continuar a desempenhar este nosso papel de educação para a saúde, transmissão de mensagens, não é desta forma, certamente, não é que nós somos mais efetivos a transmitir as mensagens, mas precisamente temos de explicar às pessoas todos estes contextos, as evoluções e a dinâmica que é diferente, ou seja, e é natural que as recomendações, eu acho que isto é um ponto muito importante, reiterar que as recomendações podem ser diferentes ao longo do tempo. Não quer dizer que estejamos errados no passado ao não defender o uso generalizado, por exemplo, de máscaras na população, mas a partir de um determinado ponto pode começar a fazer sentido. Portanto, tem a ver muito com as dinâmicas da própria pandemia e as pessoas têm de estar atentas e nós, profissionais de saúde, temos de estar atentos à evolução das mensagens para as transmitir da forma mais alinhada com aquelas que são as nossas autoridades da saúde. E temos de estar também especialmente muito atentos a este excesso de mortalidade que eu já aqui referi. Este artigo saiu por estes dias, se não foi ontem, muito perto disso, que fala precisamente do excesso de mortalidade associado a este contexto, que não tem a ver diretamente com mortalidade por Covid, mas que tem a ver com aquela mortalidade que eu já referi
por não procura de cuidados de saúde ou por outros motivos que ainda terão de ser explorados. E aqui tem muito a ver, e isto é um ponto fundamental e para o qual, sem dúvida, que nós temos de aprender com este contexto para nos prepararmos melhor para o futuro, que tem a ver com o facto de, ao dia de hoje, as pessoas já não vêm tanto ter connosco para nos descrever o que é que precisam. Nós temos de perceber o que é que as pessoas precisam através, inclusivamente, de mecanismos que nos permitam saber, por exemplo, nas nossas farmácias, quem é que costumava vir à farmácia e não está a vir. Quem é que deveria ter vindo buscar um medicamento e não veio buscar? Quem é que normalmente se dirigia à nossa farmácia todas as semanas para fazer uma determinada monitorização de um parâmetro e não está a vir? E para nós podermos proativamente contactar essas pessoas e proporcionar continuidade de cuidados. As pessoas não vêm ter connosco e temos de lhes explicar e disponibilizar uma série de canais alternativos, por um lado, para elas poderem contactar-nos, telefones, WhatsApps, através do Facebook, através de e-mail, mas também temos de nos reorganizar nós próprios para podermos proativamente também contactar estas pessoas que mais precisam de nós. E, no fundo, é precisamente este juntar das peças, dos desafios e das responsabilidades que deve efetivamente fazer parte a nossa intervenção diária de acompanhamento destas pessoas dos grupos de risco, e nomeadamente aquelas que têm doenças crónicas. Logo desde o início foi disponibilizada e foi redigida uma norma conjunta da DGS e do Infarmed, com uma série de considerações em relação à reorganização das farmácias, que já veio esta norma, no fundo, também beber da organização que as próprias farmácias, através da Ordem dos Farmacêuticos e das associações setoriais, como a Associação Nacional das Farmácias, já tinham feito, os planos de contingência, etc., mas veio aqui reforçar algumas mensagens importantes, que é as de, no fundo, reconhecer no profissional farmacêutico esta responsabilidade de garantir a continuidade terapêutica através de vários mecanismos. Através, por exemplo, da dispensa de medicamentos, até agora dispensa exclusiva hospitalar, nas farmácias, através da renovação da terapêutica, mesmo quando a pessoa não apresenta uma receita médica válida na farmácia, mas nós, conhecendo o histórico daquela pessoa, disponibilizamos o medicamento de forma a que não haja interrupção da toma, ou mesmo através, eventualmente, de substituição de princípios ativos, quando estes se encontram em ruptura no mercado, por alternativas terapêuticas, e isto num trabalho muito próximo com a Ordem dos Médicos. Este trabalho não está finalizado, muitas destas considerações e destes papéis e destas responsabilidades do farmacêutico têm sido assumidas no dia-a-dia, através de vários mecanismos, e é muito importante que o façamos, e houve iniciativas até de alargar o tipo de ferramentas que nós temos, por exemplo, para fazer chegar os medicamentos à casa das pessoas quando elas se encontram, por exemplo, confinadas. E isto é importante porque o acesso ao medicamento propriamente dito é condição fundamental para, em muitos dos casos, nós conseguirmos ajudar as pessoas a controlar as patologias. Mas, se é condição fundamental, não é a única condição. O aconselhamento e o acompanhamento que nós temos de fazer da efetividade e da segurança das terapêuticas, ter a certeza que apoiamos a adesão à terapêutica, ter a certeza que apoiamos a automonitorização, até porque, em alguns casos, por exemplo, as pessoas precisam de fazer medições de glicémia para acertar doses de insulina, ou fazer outro tipo de monitorização de sinais e sintomas para no fundo, controlar a toma da sua medicação. Portanto, nós temos de encontrar formas de também conseguir assegurar isto. E muitas das vezes os colegas dizem, pronto, isso é tudo muito bonito, mas como é que eu faço aconselhamento ou acompanhamento farmacoterapêutico se estou a atender por um postigo? Ou se estou a enviar medicamentos para casa das pessoas? Ou se mesmo que vá fazer uma entrega presencial, tenho de deixar o saco dos medicamentos à porta para não contactar com uma pessoa potencialmente infectada, ou que eu posso potencialmente infectar.
E isto é o grande desafio que nós temos enquanto farmacêuticos. Eu não me vou debruçar aqui muito porque lá está, o tempo não é muito, mas eu diria que esta é a reorganização mais importante que nós temos de continuar a assegurar, que é fazer na mesma o aconselhamento e fazer na mesma este acompanhamento farmacoterapêutico da efetividade e segurança nestas circunstâncias. E se nós temos, aliás, como o professor José Camola já aqui afirmou, temos nutricionistas a dar teleconsultas, médicos, telemedicina, outros profissionais de saúde, psicólogos e outros a dar consultas através dos meios digitais e inclusivamente através do telefone, nós também o temos de fazer. E temos de assegurar que as pessoas, mesmo quando estão a receber os seus medicamentos em casa, têm a informação necessária e suficiente para fazer bom uso desses medicamentos. Assegurar que essas pessoas receberam as instruções de utilização e também assegurar que as pessoas, no fundo, sabem o que é que têm de fazer para controlar as suas doenças. E, voltando um pouco atrás àquilo que disse há pouco sobre a questão de nós termos de nos reorganizar para também termos sistemas de informação e plataformas que nos ajudem a ser mais fácil nós identificarmos dentro da nossa carteira de utentes habituais aqueles que precisam de nós porque interromperam as visitas ou interromperam os contactos, nós temos de nos reorganizar desta forma e efetivamente sermos proativos nesta abordagem e inclusivamente também no fundo conseguirmos segregar dentro daquela que é a nossa base de dados de pessoas que normalmente acompanhamos, aquelas que mais precisam de nós neste momento, quer seja para tirar dúvidas relativamente ao contexto que vivemos, quer relativamente à questão da continuidade da terapêutica. E, portanto, este é o grande desafio do farmacêutico, é juntar estas peças neste contexto e encontrarmos novas formas, através destes meios à distância, de manter a proximidade com a população e ainda por maioria de razão, se nós estamos a fazer um atendimento ao postigo que não se compadece com um aconselhamento muito aprofundado, que nós façamos um contacto após para essa pessoa, após o atendimento, para podermos depois falar com mais calma acerca de tudo aquilo que a pessoa precisa para retirar o maior benefício da terapêutica que leva. Portanto, era este o desafio que eu aqui gostaria de deixar, sendo certo que o futuro vai passar por uma normalização, mas que até essa normalização vier, espero que consigamos aqui encontrar novas formas de nos relacionar com quem efetivamente precisa de nós. E pronto, fico por aqui, agradecendo mais uma vez o convite que me foi dirigido e disponível para tirar quaisquer dúvidas. Muito obrigada, doutora Emma. Vamos então dar início ao período de questões. Já sabem que podem colocar no chat do YouTube todas as questões que tiverem e nós vamos então tentar responder ao máximo de questões possível. Vamos então, se calhar, começar com as questões relacionadas com o primeiro tema, de mindfulness. A primeira questão que nos surgiu é, então, se o mindfulness é uma prática indicada para crianças com maior ansiedade, ou seja, se há alguma restrição a nível da idade. Muito doutora Wanda. Antes de responder, queria só dar os parabéns às outras palestras, porque gostei imenso de ouvir. E por isso, obrigado pela vossa intervenção também. Em relação à pergunta conectada com as crianças, sim, a prática de mindfulness traz também benefícios para crianças e muito também para adolescentes. Hoje em dia já há várias práticas e já há vários cursos, várias sessões que são orientadas para crianças e adolescentes. Eu diria que o mindfulness em si é uma capacidade natural que as crianças já têm. Esse olhar sem julgamento, até determinada idade, esse olhar com curiosidade e sem julgamento já é uma capacidade muito natural, nós é que a vamos perdendo ao longo do tempo. E, portanto, se ela continuar a ser estimulada, porque nós normalmente estimulamos as crianças mais com distrações do que com treino de atenção, e, portanto, se conseguirmos ir complementando, obviamente que as práticas que são utilizadas são práticas mais simples, focadas na respiração, muito na conexão com o corpo, porque o corpo ajuda-nos muito a estar no momento presente, e, portanto, a resposta é sim. A única condicionante, diria eu, ou recomendação que eu faria,
e que faço, aliás, para qualquer idade, mas também com as crianças, é que esta orientação seja dada com pessoas com formação específica para isso. Porque é diferente orientar sessões ou cursos de mindfulness para adultos do que fazê-lo com crianças e, portanto, é importante ter experiência também em termos educacionais, pedagógicos, das necessidades da própria criança para conseguir adaptar as práticas à sua realidade. Obrigada. Essa a sua resposta também vai um bocadinho de encontro à segunda pergunta, que era se a prática de mindfulness pode ser, de certa forma, lecionada por algum profissional de saúde em particular. Boa questão. É como em várias áreas, não é? Eu acho que há aqui duas vertentes e que são muito importantes. Uma delas, independentemente da formação de quem facilita as sessões ou de quem dá cursos, é a sua experiência pessoal. Eu acho que nesta área, aliás, acho que em todas, mas nesta área também, o praticar aquilo que falamos é extremamente fundamental. E aquilo que posso dizer é que dos cursos para a formação de professores ou de facilitadores que eu conheço e que são reconhecidos em termos de certificação, falo, por exemplo, no Search Inside Yourself, no caso das empresas, falo no MBSR, que é a gestão de stress baseada em mindfulness, ou terapia cognitiva, MBCT, ou seja, são formações específicas, levam cerca de 1 a 2 anos em termos de preparação dos professores. E, portanto, mesmo sem, digamos, ou independentemente da formação base, há, digamos, uma formação em termos de, eu diria, de psicologia, também, obviamente, técnicas pedagógicas, da própria prática, há exigências a nível da prática pessoal que são validadas nesta formação. Portanto, acima de tudo, é importante que as pessoas que o façam tenham a sua prática pessoal e tenham conhecimento. Depois, obviamente, as outras valências são fundamentais. Não é? Eu não deixei de ser farmacêutica, apesar de não praticar, digamos assim, neste momento enquanto função, digamos assim, enquanto profissão, mas não deixei de ser, portanto, todo o conhecimento em termos de patologia, de neurociência, tudo isso me serve. Tal como se calhar um psicólogo que pode fazer, portanto, facilitar práticas de mindfulness na sua área, portanto, de aplicação pode ser fundamental. Falamos aqui de nutrição, é uma das áreas, por exemplo, que hoje em dia também se fala muito, juntar o mindfulness, portanto, à área da nutrição. Obviamente que alguém com formação nessa área pode e está mais capacitado para trabalhar essa área específica. Acho que, como em tudo, o importante é nós sabermos o nosso lugar, a nossa prática e as nossas valências para poder atuar de acordo com isso. Obrigada. Passando também aqui para o segundo painel, vamos trocando se calhar as perguntas. Aqui para o Dr. José, considera que haverá um aumento da obesidade e de outras doenças relacionadas com o sedentarismo na população portuguesa face à pandemia que estamos a viver? Eu considero que esse risco é um risco muito significativo e que naturalmente, no momento em que há confinamento, em que há, lá está, eventualmente esta questão de um comer mais emocional e que junta a isso depois um déficit do gasto energético, digamos que temos aqui uma mistura explosiva, não é? Eu basicamente costumo explicar isto aos meus atentos de uma forma muito simples. Estamos a falar de 2 pratos de uma balança. Um dos pratos é a energia que entra, o outro dos pratos é a energia que sai, e neste momento a energia que sai está muito limitada pela via do confinamento. E, portanto, esse risco existe, mas não é, infelizmente, só o risco de aumentar a obesidade. É o risco de aumentar a diabetes, ou pelo menos a diabetes descompensada, é o risco de aumentar a hipertensão arterial, é, no fundo, o aumento do risco cardiometabólico, e, portanto, esse risco efetivamente existe, e era disso que eu estava a tentar falar quando dizia que todos queremos ter uma vida para lá do Covid e chegar lá tão saudáveis quanto possível. E, portanto, esse é o desafio adicional para todos nós, que é, em tempos que a atividade física nos está vedada na sua amplitude maior, manter-nos tão fisicamente ativos quanto possível e pensar que do outro prato da balança, que é a ingestão alimentar, temos que ser especialmente cautelosos.
Também surge aqui uma pergunta um bocadinho no seguimento desta que agora foi feita, que é se poderá então haver também uma relação direta entre, neste caso, a metabolização e a absorção dos nutrientes em pessoas que são expostas a elevados níveis de stress e ansiedade. Calculo que também se esteja aqui um pouco associada agora à Covid-19. Pois, não, sim, é uma problemática, enfim, essa questão, a resposta a essa questão é assim mais ou menos como uma cebola, tem diversas camadas, e a primeira camada de todas é logo a questão da escolha, não é? Em situação de stress, de ansiedade, é mais natural que eu perca o bom senso na escolha. E, portanto, que tenha uma escolha, lá está, mais básica, mais reptiliana, como há pouco, mais ligada à amígdala, como a doutora Wanda falava há pouquinho. Portanto, no fundo, começa logo por aí. Depois pode transitar para aquilo que é o volume e a velocidade da ingestão. Eu, se calhar, estou mais ansioso, como muito mais depressa. Eu, se calhar, estou mais ansioso, como mais. Eu, se calhar, só paro de comer quando estou demasiado cheio. E essa é outra questão importante. Depois, naturalmente, pode ter influência na digestão e na absorção. Algumas pessoas percebem que o facto de estarem menos estáveis do ponto de vista emocional interfere efetivamente com o seu processo digestivo. Tem mais azia, tem mais desconforto, tem uma digestão mais difícil, interfere com o trânsito intestinal. É preciso pensarmos que a área onde temos mais terminações nervosas, ou uma das áreas onde temos mais terminações nervosas, é o aparelho gastrointestinal. E, portanto, tudo aquilo que nos mexe cá mais acima, mexe depois um pouco mais abaixo a diversos níveis e mexe, por exemplo, com a própria regulação da flora intestinal, que é uma temática que hoje em dia está muito na moda, e a nossa flora intestinal, sobretudo as bactérias que têm um efeito mais simbiótico e uma relação mais harmoniosa connosco, sofrem bastante com limiares mais elevados de stress. E depois, naturalmente, mexe com a regulação hormonal, com a regulação dos neurotransmissores e, portanto, por isso é que eu dizia, isto tem diversas camadas, sendo que a resposta final é sim, pode interferir, muito provavelmente, e com muita intensidade. Obrigada. A próxima pergunta agora para a doutora Emma Paulino. Perguntou então quais é que são as doenças crónicas ou as patologias mais comuns e que estão a ser mais afetadas, ou seja, com resultados com níveis de maiores face a esta pandemia. Bem, eu diria que, do ponto de vista daquelas que estão a trazer maior mortalidade mais imediata, tem muito a ver com doenças do foro cardiovascular, ou seja, tem-se falado muito de AVCs, por exemplo, e depois também há alguma descompensação a nível de patologias respiratórias que têm, lá está, que têm complicações mais agudas. Eu diria que depois aquelas que vão ter complicações tardias, lá está, e que neste momento ainda não estão a ser visíveis, mas que certamente irão ter, serão aquelas que são mais prevalentes e que têm, e às quais estão associadas mais essas complicações tardias, nomeadamente a questão da diabetes, mas também as doenças cardiovasculares e eventualmente também as doenças respiratórias, que têm tendência depois a agravar no tempo, nomeadamente os estados inflamatórios a nível do sistema respiratório, quando não são feitas as terapêuticas, nomeadamente em termos dos corticoides inalados que têm de ser feitos e que houve inclusivamente alguma indicação inicial ou alguns rumores, algumas fake news iniciais que associavam a utilização, por exemplo, de corticoides por serem imunossupressores ou uma maior sensibilidade à doença e provavelmente uma tendência superior para a pessoa ficar infectada e, portanto, até houve por parte de sociedades médicas e da própria Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar alguns comunicados que foram feitos no sentido de promover a adesão à terapêutica das pessoas a esse tipo de medicamentos. Portanto, no imediato tem mais a ver com eventos cardiovasculares, pelo menos é aquilo que tem sido mais relatado. Do ponto de vista das complicações tardias, serão estas doenças crónicas e também há muita preocupação, por exemplo,
e tive a oportunidade de participar há umas 2 semanas atrás num evento organizado pela Europa Colon, que promoveu a participação de muitas associações de pessoas com doença oncológica, e em que há muitas preocupações relacionadas com o facto das pessoas estarem a interromper tratamentos, não estarem a ir aos hospitais de dia para fazer os tratamentos oncológicos, e por outro lado o atraso no próprio diagnóstico dos casos oncológicos, para as pessoas não estarem a ir às consultas ou não fazer os exames complementares de diagnóstico que possibilitariam um diagnóstico atempado. Portanto, tudo isto são exemplos, mas eu diria que terá muito a ver com, por um lado, a prevalência das próprias doenças, e por outro lado, aquilo que as doenças são afetadas pelo facto de haver interrupção nos tratamentos. Se calhar, se for uma dislipidemia ligeira, interromper uma estatina, por exemplo, durante 2 semanas, não é dramático, mas interromper um antidiabético, por exemplo, oral, ou uma insulina, ou um medicamento para a hipertensão, pode desde logo disputar uma complicação aguda. Portanto, tem muito a ver com as dinâmicas das doenças e as prevalências. Obrigada, doutora Eima. Também no seguimento desta pergunta surge outra questão, que é se considera que esta fraca adesão às urgências ou até à farmácia comunitária poderá ter a ver com uma questão de iliteracia em saúde em Portugal, e se sim, se estão a ser desenvolvidas respostas e programas desenvolvidos neste sentido. Bem, eu diria que nós estamos a ser um pouco vítimas do nosso próprio sucesso, ou seja, a mensagem de confinamento foi muito eficaz nesta perspectiva, ou seja, as pessoas querem mesmo ficar em casa, compreendem que é um risco saírem. Portanto, nós agora temos de começar a fazer um pouco, temos de começar a transmitir algumas mensagens, e eu diria que tem de ser transversal às várias instituições de saúde e aos vários profissionais de saúde, no sentido de passar a mensagem que, quando realmente é necessário, as condições para que façam, por exemplo, os seus tratamentos oncológicos nos hospitais, ou levantem os seus medicamentos nos hospitais, ou tenham as suas consultas no centro de saúde quando elas são mais urgentes, ou que vão às urgências dos hospitais, que tudo isto é feito de forma segura, porque os profissionais que trabalham nestes locais prepararam estas instalações de forma a receber os utentes da forma mais segura possível. Portanto, é um pouco agora, como se costuma dizer, temperar a mensagem, no sentido de transmitir quais é que são as situações que justificam idas à urgência, e também passar muito a mensagem que, se as consultas não foram adiadas, ou se não houve nenhum contacto no sentido de dizer esta consulta não era urgente, portanto vamos cancelar ou vamos adiar, que nesse caso então deverão comparecer, porque o médico ou o profissional de saúde considerou que ela seria importante de ser mantida. Portanto, agora é temperar um pouco estas mensagens e dar confiança às pessoas e transmitir também às pessoas, de uma forma pragmática, quais são as medidas que elas próprias também podem tomar para se sentirem mais seguras, nomeadamente, e voltando um pouco à questão, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual, e nomeadamente da proteção das pessoas, a utilização de máscaras. Nós vemos todos os dias pessoas a utilizar máscaras de forma que não protege os outros, nem muito menos a elas próprias. Portanto, é muito importante nós transmitirmos todas estas mensagens, por um lado de confiança, mas por outro lado de ensino e de aumento de literacia, mas é um equilíbrio muito tenue, lá está, entre dar demasiada confiança e as pessoas começarem a aligeirar, mas por outro lado também passar alguma mensagem de que, quando é mesmo necessário, há formas das pessoas o fazerem com maior segurança. Obrigada. Agora uma pergunta de novo aqui mais relacionada com a parte da nutrição. Relativamente à suplementação com vitamina C e D, pensa que esta está sobrevalorizada? Vamos ver. A forma como eu costumo ensinar isto aos meus alunos é a seguinte: a palavra suplementação remete-nos para acrescentar algo que é necessário. Portanto, um suplemento acrescenta à alimentação, acrescenta a um estado nutricional possível, máximo, adequado através da alimentação, ou à correção de um déficit agudo
com uma determinada vitamina, com um determinado mineral ou com outro nutriente qualquer. E, portanto, aquilo que a investigação nos demonstra de forma clara é que quando não há um déficit demonstrado, suplementar, na melhor das hipóteses, não faz nada. Sendo que pode fazer mal. Quando falamos de vitamina C, enfim, a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, na maioria das vezes relativamente benigna e, portanto, a suplementação não tem um impacto potencial muito significativo, a não ser em doses muito elevadas virtualmente. Já quando falamos de vitamina D, a história é um bocadinho diferente, sendo uma vitamina hidrossolúvel e uma vitamina que se comporta como uma hormona sobretudo. Mas aquilo que nós estávamos aqui a dizer é que está identificada de uma forma relativamente genérica no mundo ocidental déficits importantes de vitamina D numa franja muito significativa da população. Isto já está identificado há muito tempo, de tal forma que há uns 2 ou 3 anos se discutia em muitos fóruns nacionais e internacionais se nós tínhamos que mudar os valores de referência porque a prevalência era tão grande e depois não havia tanta patologia associada assim, que se calhar nós tínhamos eram os níveis de referência errados e não era tanto que houvesse déficit. Portanto, essa discussão eu acho que nunca se findou e agora voltou um pouco a questão da vitamina D à tona a propósito do Covid. O problema do déficit da vitamina D não começou, nem se vai terminar com a questão desta epidemia. É preciso refletir sobre ela, é preciso refletir de forma séria, é preciso suplementar, se for caso suplementar e suplementar de forma sistemática, se for necessário, mas não é algo característico desta pandemia que agora vivemos. E, portanto, está sobrevalorizada só nesse sentido. O que está subvalorizado é a atenção que lhe estamos a dar agora e que se calhar não demos devidamente anteriormente. Ok, muito obrigada. Passando agora para a doutora Wanda, quais é que considera serem os primeiros passos ou de que forma é que podemos começar a implementar a prática do mindfulness na nossa rotina? Que bom. Então, eu diria que há algum trabalho preparatório que podemos fazer. E primeiro de tudo é ter a intenção, é como ir ao ginásio, não é? A comparação que eu fiz. Só a intenção não é suficiente, mas temos de ter essa intenção e esse compromisso. Depois, se nós estamos de facto a querer treinar a nossa atenção, há também um trabalho preparatório de consciencialização das nossas distrações, que é importante, se não estamos a fazer quase um trabalho, eu não diria contraproducente, não é? Mas nós temos muitas vezes consciência daquilo que nos distrai, não é? Eu costumo dizer que, por exemplo, o nosso telemóvel é a nossa arma de distração massiva, é super útil, mas neste momento ocupa muito a nossa cabeça. E, portanto, ter esta consciência do equilíbrio, e estamos nesta situação de pandemia, podemos pensar nisso, por exemplo, em termos de tempo ao ecrã ou das notícias que nos chegam. Portanto, antes da prática em si, essa consciencialização também daquilo que me distrai, daquilo que me afeta, eu acho que é fundamental. Depois a prática, ainda assim mais diretamente à prática. Há coisas simples que nós podemos fazer, obviamente que a prática pode ir desde práticas dedicadas, em que dedicamos um tempo específico para isso, de habitualmente 30, 40 minutos, vá lá 20. Claro que obviamente depois há pessoas que o fazem mais e há retiros de prática dedicada. Isso são práticas de meditação guiada que hoje em dia estão disponíveis na internet, em português, em inglês. Eu tenho umas no SoundCloud, se alguém quiser ouvir, também disponibilizo, mas hoje em dia é fácil. Mas também há aquilo que eu chamo, e eu acho que elas são fundamentais para criar a base, lá está, é como ir ao ginásio ter um tempo dedicado, mas há coisas que podemos fazer no dia-a-dia. Há aquilo que eu chamo micropráticas ou práticas de bolso, e posso convidar-vos a fazer agora uma assim muito rapidamente, que são 3 respirações, é uma maneira já de praticar. Podemos fazê-la em 3 respirações e o primeiro passo é parar, não é? Mas podemos fazer isto na fila do supermercado. Eu acho que hoje em dia ainda podemos fazer mais respirações quando lá vamos, porque demoramos muito tempo, mas pronto. Em qualquer situação, no elevador, eu faço muito em termos de transição, por exemplo, quando vou buscar a minha filha ao colégio, ou quando chego a casa, ou quando chego ao escritório. Então, 3 respirações, e aquilo que fazemos é só ter consciência da nossa respiração. E, portanto, inspirar
de forma um pouco mais prolongada e na expiração tentar prolongar o tempo da expiração. Também ajuda muito. Na expiração nós tentamos relaxar um pouco os nossos músculos. Então, são estas 3 respirações, convido-vos a fazer lá em casa se quiserem. Inspirar mais profundamente e depois expirar mais prolongadamente e tentando relaxar o corpo. E experimentem fazer isto 3 vezes, assim de vez em quando se lembrarem. Portanto, só esta paragem, por exemplo, já ajuda. Depois, há coisas que nós podemos fazer que eu chamo de práticas integradas e que é dentro das atividades que nós já fazemos, seja aquilo que for, até lavar a louça ou lavar os dentes, colocar atenção nisso. E aproveito aqui mais uma vez a área da nutrição, que é uma área que eu acho muito interessante para esta aplicação, e é completamente diferente nós ingerirmos os alimentos como habitualmente fazemos, não é? Ou ingerir um alimento, uma maçã, uma passa de uva, seja aquilo que for, tentando utilizar todos os sentidos. E, portanto, utilizar o cheiro, a observação, o paladar, sentir primeiro a textura na boca e depois então engolir. Portanto, é uma prática que nós podemos fazer. Ou outra, por exemplo, é tomar banho. Nós normalmente tomamos banho, como eu costumo dizer, com mais 10 pessoas, que é quem anda aqui na nossa cabeça, não é? Daquilo que nós temos que fazer durante o dia. Então, tomar banho, mas tendo a consciência da temperatura da água a correr o corpo, até, se possível, tocar, porque o corpo ajuda-nos muito a estar no momento presente. São práticas que nós podemos fazer sem tempo dedicado a elas. Então, a minha sugestão é, tentem as práticas dedicadas, mas tentem integrar no vosso dia-a-dia alguns momentos de breve paragem e de atenção àquilo que estão a fazer, até numa conversa. Obrigada. Uma última pergunta também sobre este painel é se também sente que com a Covid-19 e neste período de isolamento, se houve um aumento da procura pelas pessoas nesta área em específico. Posso dizer que sim, que notei. Não quer dizer que essa procura seja, às vezes, muito... Lá está, muitas vezes a procura é a procura de uma solução rápida que me ajuda a gerir este stress. A ansiedade, o stress, portanto, tudo aquilo que nos afeta não é uma situação nova aqui no Covid-19, não é? E mesmo agora falámos nisso. Só que esta fase é uma fase muito vulnerável, não é? As máscaras saem um bocadinho, entram umas máscaras, mas saem outras. E, portanto, acabamos por prestar mais atenção à nossa vulnerabilidade e a situações que já nos afetam no nosso dia-a-dia e que aqui estão condensados de uma maneira muito intensa, digamos assim. Então há a procura, aquilo que eu noto é a procura individual, mas também muita procura das empresas, que é a área que eu trabalho, porque obviamente as próprias empresas se vêm com pessoas, com colaboradores em teletrabalho, sujeitos não a mais tempo, mas a mais desafios, a maior parte deles, e estamos a falar de contextos em casa muito diferentes, portanto é difícil generalizar, e em que pretendem ajudar os colaboradores a gerir um pouco estes momentos de maior stress, ao mesmo tempo motivá-los, cultivar a resiliência, e obviamente há quem procure uma solução rápida, que não tenho, e há quem queira aproveitar de facto, e é isso que eu noto, ao princípio confesso que estava um bocadinho resistente a estas soluções agora neste momento, mas aquilo que eu noto também é que tem sido uma oportunidade para algumas pessoas, como estão em casa e isso traz-lhes alguma facilidade em terem um pouco mais de tempo, ou pelo menos a acederem a algumas formações que não teriam de outra maneira, abrir oportunidade para experienciarem neste momento, sabendo que tem que ser um trabalho contínuo e disciplinado, de alguma maneira. Muito obrigada. Pronto, sabemos que então que há de certa forma maior adesão por esta temática, principalmente agora com o Covid-19, e se cá também fazia a mesma pergunta ao Dr. José, se sente que também há uma maior procura por consultas de nutrição, ou se acha que não havendo neste momento, se calhar o pós-Covid, se acha que haverá tendência a este aumento? Eu sou um bocadinho suspeito para responder a essa questão, porque no Hospital de Santa Maria há sempre muita procura e, portanto, a minha prática habitual, não é? Depois, não obstante trabalhar noutros locais com uma procura um pouco mais volátil, mas em Santa Maria a agenda, quem me dera poder inflacionar um pouco a agenda para ter mais resposta e mais resposta em tempo útil. Mas acho que sim, acho que depois do Covid muitas pessoas
ou porque viram a sua doença agravada, ou porque fizeram este processo de reflexão, porque tiveram a oportunidade de olhar mais para si e querer coisas diferentes e, portanto, pode, dentro desse conjunto de coisas diferentes que desejam, estar incluído ter uma alimentação mais saudável e por essa via uma vida mais saudável no futuro. E, portanto, aquilo que se pede aos nutricionistas é que estejam preparados para responder a essas pessoas, que estejam prontos para receber, para acolher essas pessoas e para as ajudar nesse percurso. Tal como estas questões da mudança interna e do olhar para dentro, a alimentação saudável e os hábitos alimentares constroem-se no tempo. Não são algo que se passa numa única folha e que se prescreve. Não, é algo que cada um vive à sua maneira e que tem a personalidade de cada um. A dieta adequada é como a impressão digital de cada pessoa. E, portanto, esse é o desafio para todos nós. Muito obrigada. Uma última questão neste painel. O doutor referiu que o bichinho pela comida, como referiu, tinha uma explicação um bocadinho mais complexa do que aparenta inicialmente. Aqui a pergunta é de que maneira então é que nós conseguimos, se tem alguma dica, para controlar estas refeições de modo a saciar este bicho, esta fome um bocadinho descontrolada. Não, este bichinho é um bichinho com múltiplas camadas também, tal qual como há pouquinho, não é? Digamos que o mecanismo mais básico, a força motriz mais básica deste bichinho é a fome e a necessidade nutricional, e sejamos claros, algumas pessoas, face aos constrangimentos que hoje em dia se vivem, estão se calhar não a passar fome, mas num estado nutricional um bocadinho mais deficitário e, portanto, têm essa necessidade de ingestão adicional por essa via. Depois tem também a ver com a natural palatabilidade, o sabor dos alimentos, o prazer que daí nos advém, e se quiser depois dentro disto tudo, das hormonas, dos neurotransmissores, vem aquela questão que é esta tal dimensão emocional que a comida tem, a comida e afeto. Eu costumo dizer que os humanos complicaram muito a equação, porque os outros seres vivos veem na alimentação nutrientes e nós vemos nutrientes, afetos, emoções, relações por aí fora, portanto nós complicamos muito esta equação, mas eu diria assim, tal como respirar, fazer 3 respirações, o que é importante do ponto de vista alimentar, para que eu tenha um bom referencial, um bom hábito alimentar, é estrutura. Eu preciso de manter alguma estrutura na minha alimentação e, portanto, preciso manter um número relativamente estável de refeições, intervalos relativamente estáveis entre elas, e reparem que eu não estou aqui a dizer que são 2, 3, 4 horas, meia hora, é sempre que sintam que o caos se está a instalar na vossa alimentação, desconfiem, porque o caos normalmente nunca dá bom resultado e, portanto, o petiscar contínuo ou os períodos infinitos sem comer normalmente não dão resultado. E depois, esta questão de facto do comer devagar, do saborear, do dar à comida o valor que ela tem. Eu outro dia estava a falar sobre um pedaço de carne com a minha filha e então dizia-lhe, bom, é preciso não esquecer que houve um animal que se sacrificou para que tu tenhas esse pedaço de carne no prato. Portanto, esse alimento é algo de precioso, é algo de fundamental. E portanto, este momento de que a refeição é um momento de comunhão com outros seres vivos, de que nós tiramos ali aquilo que nos é necessário, é fundamental. Mesmo quando se fazem asneiras, o que eu costumo dizer é, olha, se é para lhe fazer mal, ao menos que lhe saiba pela vida, portanto saboreie. E esta questão fundamental do saborear, por um lado, do comer o suficiente por outro, e com isso evitar desperdício alimentar, que é outro dos flagelos das sociedades ocidentais, provavelmente é uma oportunidade adicional de sermos mais saudáveis, de nos alimentarmos melhor e de sermos melhores pessoas. Muito obrigada. Vamos terminar então só o período de questões com uma última pergunta sobre o último painel.
para a doutora Emma Paulino, que é, como é que o profissional de saúde, e nomeadamente, qual é que é o papel e o desafio do farmacêutico de poder atuar de forma mais direta e apoiar estes doentes com patologias crónicas? Bem, nós costumamos, nós farmacêuticos e particularmente aqueles que trabalham em farmácia comunitária, que também é a área de intervenção que me é mais, que no fundo, que me é mais próxima, eu diria que nós temos uma intuição quase, ou seja, a nossa forma de atuação é intuitiva e muitas das vezes informal. E nós não nos apercebemos, muitas das vezes, que estamos na realidade a aplicar um processo em termos de, por exemplo, as perguntas que fazemos para obter a informação necessária para depois podermos prestar os aconselhamentos de forma direcionada. E, portanto, temos aqui uma grande dificuldade depois, que é a de demonstrar o nosso processo de intervenção e, por outro lado, depois gerar dados que possam até ser, digamos que trabalhados, daquelas que são as nossas intervenções. E, portanto, eu diria que aqui a questão tem muito a ver com como é que nós, no fundo, transformamos esta informalidade e esta intuição num processo que seja mais fácil de descrever, que no fundo foi aquilo que me perguntou, o que é que valor acrescentado é que o farmacêutico dá numa intervenção que faz, e como é que pode potenciar esse valor. E tem muito a ver com a customização, lá está, da nossa intervenção perante aquilo que são as necessidades e expectativas das pessoas. E isso é a beleza, digamos assim, da arte de ser profissional de saúde, que é, não há efetivamente uma receita. Nós temos de adaptar a nossa intervenção à pessoa que tem, não só à pessoa que temos à frente, mas também ao medicamento que lhe vamos dispensar, às circunstâncias em que o estamos a fazer, ao contexto que a pessoa depois vai, no fundo, utilizar esse mesmo medicamento ou esse mesmo produto de saúde. Portanto, tudo aquilo que às vezes parece até ser uma conversa informal que nós estamos a ter com a pessoa, nos dá informações importantes para fazer essa adequação de intervenção. Portanto, eu não lhe consigo responder assim diretamente à pergunta, porque não há uma receita, não há um procedimento técnico, não há algo que nós possamos colocar num papel. Agora, que eu acho que existe alguma necessidade de nós encontrarmos forma de talvez não descrever, e lá está, porque cada intervenção poderá ser diferente e o resultado da intervenção também o será certamente, mas temos de encontrar aqui algumas formas de podermos registar de alguma forma aquilo que fazemos e o resultado das nossas intervenções, sob pena de depois nunca termos uma resposta para dar a estas situações, o que é que nós estamos a fazer e que resultado é que tem aquilo que nós fazemos. E eu acho que nas farmácias comunitárias particularmente, mas eu diria que também em muitas outras áreas de intervenção farmacêutica temos esta dificuldade, porque como não registamos, depois não sabemos. Mas lá está, eu não vou responder diretamente à questão, porque sinceramente ser farmacêutico, como certamente é ser outro profissional de saúde, é ser um artista na arte de adequar a intervenção e de fazer uma peça diferente, não é? Uma peça artística diferente de cada intervenção que temos no contexto em que a fazemos. E portanto eu acho que lá está, aqui o importante, e neste contexto especialmente da Covid, eu diria que é muito importante nós percebermos quais são as ansiedades, quais são os medos, as preocupações, tentarmos transmitir segurança, passar na mesma as mensagens ao nível da adesão à terapêutica, da importância da monitorização, da importância da pessoa cuidar da sua saúde mental, e eu acho que esta questão da saúde mental é completamente determinante, porque depois é suporte à adoção de todas as outras medidas, até ao nível da adesão à terapêutica, etc. Portanto, a questão da alimentação, tudo isto de forma holística acaba por determinar o sucesso da intervenção. Portanto, são estas pequenas coisas, é nós percebermos o que é que as pessoas precisam e entregar-lhes isto de forma a que a pessoa depois possa tomar as melhores decisões no seu dia-a-dia, sem estar dependente de nós termos de estar ao lado delas o dia todo. Muito obrigada.
terminou também com uma ótima analogia. Estamos então a terminar o nosso webinar. Gostaria então de convidar que cada um dos oradores terminasse com uma pequena conclusão e com uma pequena mensagem. Penso que a doutora Emma, já que foi a última a falar, poderia agora dar seguimento e ser a primeira a deixar esta mensagem. Sim, a minha mensagem é muito aquilo que eu também tive a oportunidade de dizer na apresentação. Nós temos, neste contexto, temos imensas responsabilidades a assumir. E o facto de nós estarmos constantemente a dizer, porque estamos maioritariamente no setor privado, mas fazemos parte efetivamente do sistema de saúde, e que somos parte integrante do sistema de saúde, está na altura na realidade, de o provarmos e de estabelecermos canais de comunicação com os outros profissionais de saúde, no sentido de proporcionar os melhores cuidados à população, assumirmos esta responsabilidade. E não esperar que chegue ao final da crise e dizer, depois aí vou retomar aqui os procedimentos normais ou vou recuperar a confiança da população. Não, a população precisa de nós agora. A população precisa que sejamos mais farmacêuticos, precisa que sejamos ainda mais profissionais de saúde, necessita ainda mais do nosso contributo. E, portanto, é sermos mais tudo isso em benefício da população. Muito obrigada. Dr. José Camolas, quer complementar esta pequena nota? Eu atrevia-me a pegar aqui nesta frase muito forte, que é: a população precisa que sejamos mais profissionais de saúde, não é? Portanto, temos que assumir, aqueles que são profissionais de saúde, o nosso papel, tal como aqueles cidadãos que não são profissionais de saúde têm que assumir o seu papel nas diversas áreas. E, portanto, no fundo, nós estamos a viver este momento único da história da humanidade, literalmente único da história da humanidade. Eu diria que, do ponto de vista alimentar, se a alimentação nos define como pessoas, como seres vivos, a alimentação é uma parte da característica identitária do ser humano. Então, e se nós queremos, ambicionamos crescer como humanidade, então podemos aproveitar este momento para pensar o que é que queremos para o nosso futuro, o que é que queremos em termos de saúde, naturalmente, e isso passa por opções alimentares saudáveis, mas também o que é que queremos em termos da nossa inter-relação com o ambiente, e, portanto, em que medida é que nós queremos continuar, para termos determinados hábitos alimentares, a explorar o ambiente à nossa volta de uma forma que é muito brevemente insustentável, e como é que queremos também usar a alimentação como uma forma de relação com os outros, de respeito para com os outros, e, portanto, neste sentido, aproveitar este momento, que é um momento difícil para todos, um momento complicado no sentido dos riscos que representa, mas a humanidade tem sabido reinventar-se em momentos críticos, sair daí mais forte, mais completa, mais una, e, portanto, a alimentação pode ser assim uma espécie de motor para este processo de nos unirmos mais e de sermos mais para cada um de nós em termos sociais. Obrigada. Doutora Wanda, por fim, passo então a palavra. Obrigada, eu acho que vivemos tempos muito especiais e isso dá-nos a oportunidade para sermos muito especiais também. E, portanto, a minha mensagem é de otimismo, porque acho que podemos aproveitar esta oportunidade. Acho que é importante termos consciência de que estamos a viver uma situação de calamidade, de certa maneira, muito geral no mundo, mas diferente de outras, não é? Que existem, às vezes ambientais, porque neste caso a questão da pandemia faz-nos ter muito medo e medo do outro. E eu gostava de salientar isso porque acho que pode ser uma situação que nos leve, para além do isolamento social, a de facto muita desconexão, e nós vemos isso, vemos muito julgamento de quem faz bem, de quem faz mal, de quem respeita as regras, de quem não respeita, e portanto termos consciência de que o medo nos bloqueia, nos isola, nos faz andar em piloto automático, e portanto se tivermos esta consciência,
melhor nos relacionamos connosco e isso traz também maior empatia e compaixão com os outros, de modo a aproveitarmos esta oportunidade para atuarmos de forma mais colaborativa e compassiva. E era essa a mensagem que eu queria deixar, assim saibamos todos aproveitar esta oportunidade. Muito obrigada. Pronto, damos então por terminado o nosso webinar com o tema Saúde e Bem-Estar em Isolamento. Esperamos que tenham gostado e que consigam também levar algumas sugestões e um aconselhamento de algumas práticas que podemos adotar no nosso dia-a-dia. Queria então agradecer à doutora Wanda de Sousa, ao professor Dr. José Camolas e à doutora Emma Paulino por estarem presentes e pelas suas apresentações, que foram sem dúvida muito pertinentes e informativas. Nós vamos deixar o webinar disponível no nosso canal do YouTube, portanto, poderão ver quando quiserem, ficará sempre disponível. E agradecer também a todos os que nos acompanharam e que estiveram presentes desde o início e esperemos que tenham gostado, sendo que também estamos abertos a novas sugestões de temas que também gostariam de ver discutidas, pois achamos também muito importante o desenvolvimento destas iniciativas que temos vindo a desenvolver. E obrigada a todos. Penso que podemos terminar.